que nos guia, é o Espírito Santo que recebe as instruções de Jesus e nos anuncia a vontade de Deus para esta ou aquela área da nossa vida, e nós conhecemos-lo tão pouco. Então, esta série de mensagens visa suprir essa necessidade. Vamos conhecê-lo mais, estar mais sensíveis à orientação do Espírito Santo. Veja, você imagine, se nós não conhecermos o Espírito Santo, cada vez que Ele nos der alguma orientação, nós não sabemos de onde é que aquilo veio. Daí que é muito comum as pessoas dizerem assim: eu estava ali, senti não sei o quê, senti isto, senti aquilo. E ficamos nesse mundo do sentimento. É errado dizer isso. Porque, de facto, o que vem do Espírito Santo não é um sentimento. É espiritual. É um testemunho interior, é uma percepção espiritual, é um discernimento espiritual, mas não é um sentimento. Então as pessoas habituam-se a achar que se Deus está em determinado lugar, eles vão sentir um arrepio pela espinha acima ou abaixo. Poderá até, ouça bem isto, poderá até eventualmente, ok? Na presença de Deus, o seu corpo ter uma reação à presença de Deus. Mas isso não tem nada a ver com alguma instrução do Espírito Santo a si. O Espírito Santo não fala nem se comunica com o seu corpo. Ele comunica-se com o seu espírito, que é onde ele habita. Ele dá testemunho ao que a palavra diz. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Sim, senhora. Mas a palavra diz que o Espírito Santo testifica, não é com o corpo, testifica com o seu espírito. Então, isso que as pessoas dizem: eu senti um arrepio, ou senti muito calor, ou senti isto, ou senti aquilo, é a reação do seu corpo à presença do Espírito Santo. Ok? Você imagina, por exemplo, 3 pessoas embriagam-se. É só um exemplo assim oposto, mas para entender a reação. E as 3 têm reações diferentes ao vinho. Um ri, o outro dorme e o outro chora. Outros ficam violentos. Certo? Então, até nós temos reações diferentes à presença do Espírito Santo no nosso meio, mas nós precisamos de o conhecer para saber e discernir o que é um testemunho ou uma indicação, uma orientação do Espírito Santo e o que não é, o que é um sentimento seu próprio em função daquilo que viu ou em função daquilo que gosta. Então precisamos conhecer o Espírito Santo. E eu tenho a certeza de que a sua vida nunca mais será a mesma. E a instrução que você recebe é para ser colocada em prática. O Espírito Santo sendo uma pessoa, ok? Veja, Jesus quando falou acerca dele usou pronomes pessoais. Disse ele, aquele. Ninguém fala isso a respeito de uma coisa. Isso aplica-se a uma entidade, a uma personalidade. Certo? Então, sendo ele uma pessoa, então nós podemos ter comunhão com ele. Podemos até falar com ele, ouvi-lo e ser dirigidos por ele. Esperar as instruções dele. E sendo ele que está aqui na igreja, ele veio por causa da igreja, ele veio para a igreja, então nós precisamos mesmo que ele nos guie, que ele nos oriente, que ele nos dê as suas instruções, e sempre que você for dirigido pelo Espírito Santo, você vai sempre fazer as coisas certas no momento certo. Não estou a dizer que você não vai falhar, que você não vai errar. Isso está aí diante de si, você ainda tem uma carne, você ainda vai fazer decisões erradas ao longo da vida, entendeu? Mas uma coisa é certa: se passo a passo você for dando ouvidos ao Espírito Santo, você não vai errar. Eu cometi muitos erros na minha vida e recordo se determinados erros aconteceram no final de um certo processo, mas se no início eu tivesse
dado ouvidos e tivesse feito e tivesse me colocado no meu lugar, alguns dos problemas que eu colhi no final de um processo nunca teriam chegado a acontecer. Entendeu? Outra coisa também, você pode ser muito bem dirigido pelo Espírito Santo e ouvir a voz de Deus em tudo, mas sempre que determinada área da sua vida também depende da vontade de terceiros, entendeu? O Espírito Santo não vai nunca nem dominar a sua vontade, nem a vontade de terceiros. Ele dá orientação, mas você decide o que fazer com ela. Hoje nós vamos falar acerca do batismo no Espírito Santo. E você pode dizer, bem, eu já fui batizado no Espírito Santo. Ótimo! Porque esta mensagem encaixa como uma luva. Porque para si não é receber o batismo no Espírito Santo, mas é ser cheio do Espírito Santo. Que é a mesma coisa. Só que a experiência de um é pela primeira vez e a do outro já não é a primeira vez. A Bíblia fala em Atos no capítulo 2, tudo isso nós já vamos ver na Bíblia, diz que aqueles primeiros 120 foram cheios do Espírito Santo. Mas em Atos no capítulo 4, face àquelas tribulações e perseguições que eles todos enfrentaram, eles oraram e diz que o lugar se moveu e todos foram cheios do Espírito Santo. E isto estabelece aqui um alerta e um princípio também, de certa forma. Atos capítulo 2 são todos cheios do Espírito Santo. Em Atos no capítulo 4 são novamente cheios. Ora, se um copo está cheio, você não pode voltar a enchê-lo, ele já está cheio. Só pode voltar a encher se entretanto ele se foi esvaziando. O que me diz a mim que no livro de Atos dos Apóstolos é mais ou menos 1 ano por capítulo. Então é um livro que cobre mais ou menos uma área de 30 anos, certo? Mais ou menos, desde o ano 33, 32 até o 62, quando os apóstolos são mortos, como o apóstolo Paulo, ok? Então, mais ou menos 2 anos depois, eles estão a ser cheios do Espírito Santo novamente. O que quer dizer que, entretanto, se foram esvaziando. Eles ministraram, eles sofreram perseguições, enfim, tanta coisa que aconteceu por ali que dá a entender, então, que o nível foi baixando. Eles foram gastando, por assim dizer. Então, novamente, eles são cheios do Espírito Santo. Então, um crente cheio do Espírito Santo é diferente daquele que não está cheio do Espírito Santo. Você repara, por exemplo, em Pedro. Pedro, 50 dias antes de ele ter sido cheio do Espírito Santo, ele nega a Jesus 3 vezes. Mas 50 dias depois, ele é cheio do Espírito Santo e agora ele enfrenta uma cidade inteira e anuncia aquele que há 50 dias atrás havia negado diante de 3 pessoas que nem relevância tinham na sociedade. Mas agora enfrenta a cidade inteira e anuncia a Jesus Cristo. Aleluia! Em Atos, no capítulo 4, ele enfrenta os sacerdotes, as autoridades, e quando o proíbem de falar em nome de Jesus ou ensinar o povo no nome de Jesus, ele responde-lhes com estas palavras: julgai entre vós se é justo obedecer-vos mais a vós do que a Deus, porque importa obedecer mais a Deus do que aos homens. Não nos podemos calar daquilo que temos visto e ouvido. Uau! Que diferença! O que é que transformou este homem? O mesmo que transformou todos os outros, o batismo no Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Não é? Estar cheio do Espírito Santo. Abra a Bíblia em João 14, versículo 16. Você que já é crente há bastante tempo, não pense que o batismo no Espírito Santo, ou, deixe-me antes utilizar este termo, o ser cheio do Espírito Santo, é uma experiência para a vida inteira, na vida do crente. O
O batismo no Espírito Santo nós sempre relacionamos com a primeira experiência, que o Espírito Santo vem sobre nós. Mas depois, cabe a nós nos mantermos cheios do Espírito Santo. Você sabe que lá em Efésios, não é? Efésios 4,18, quando diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A palavra enchei-vos, o verbo grego, revela uma ação contínua. É como se dissesse: vá se enchendo ou mantenha-se cheio do Espírito Santo. Então é uma responsabilidade de cada um de nós mantermos-nos cheios do Espírito Santo. E olha para mim, às vezes aqui reside o problema, é que nós estamos cheios de novela. Você pergunta a alguns cristãos: olha, como é que é aquele ator da novela, não sei o quê? É o fulano tal. Ah, é esse. Olha, como é que como é que se chama a novela da não sei que horas? É tal. E a outra a seguir? É tal. E a outra? É tal. Estão tão cheios, ok, de novelas, e eu não sou contra, eu quero lá saber disso para alguma coisa, eu não sou contra. Você come o que você quiser. Eu só estou aqui para lhe dizer que precisamos estar mais cheios do Espírito Santo do que a informação que a televisão nos passa. E a nossa vida será diferente. Você não pode comer veneno e esperar ter saúde. Entendeu? E depois dizer: não sei porque é que Deus permite que isto me aconteça. Pelo veneno que você come. Quando você vai comer o veneno, você não pede a Deus: Senhor, como? É a tua responsabilidade, posso comer? E ele ia lhe dizer: não! Aí você ia andar sempre cheio de saúde. Mas quando come o veneno, não lhe pede autorização. E depois, quando a alergia aparece, ou falta-lhe o ar: Senhor, olha que eu sou teu filho, porque permites isto? Não foi ele não tem nada a ver com o assunto. Então há determinados cuidados, determinadas práticas, determinada forma de estar e de viver que nós devemos observar. Ok. João 14, versículo 16. Diz assim: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. O Espírito Santo não é acusador, Ele é Consolador. Ok? Aquele que encoraja, aquele que está ao seu lado para o fortalecer, para o apoiar, para o ajudar, para o ensinar, para o animar, para que fique convosco para sempre. Então, uma das razões pelas quais o Espírito Santo veio foi para estar connosco para sempre. Jesus antes tinha dito que, na verdade, vos convém que eu vá, disse Jesus, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. Então, Jesus não ia estar para sempre connosco, por isso ele está a dizer: olha, é melhor, eu vou, vai ser melhor para vocês, eu vou e o Consolador vem, porque ele vai ficar convosco para sempre. Versículo 17, o Espírito da verdade. Olha, o Espírito Santo sempre vai guiá-lo na verdade. O Espírito Santo nunca vai enganá-lo. Por isso é que é importante, nesta série, nós vamos cobrir depois essa área também. Por isso é que é importante você esperar a orientação do Espírito Santo. Porque se você decide, na sua própria inteligência e sabedoria, naquilo que lhe parece, pela aparência, você pode até acertar, mas corre o risco de falhar também. Mas se você não tiver pressa, se você esperar, o Espírito Santo vai guiá-lo em toda a verdade. Aí você não vai falhar, você vai acertar sempre. Não vai perder tempo, não se vai magoar, não se vai ferir, vai dar sempre tudo certo. Pode haver lutas, tribulações e até resistência de outras pessoas, mas se você for dirigido pelo Espírito Santo, vai dar sempre tudo certo. É? O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Então olhe para mim no instante. O Espírito Santo não foi enviado para o mundo não pode recebê-lo. O Espírito Santo foi enviado para a igreja, para os crentes. Por que é que o mundo não pode receber? Porque não o vê nem o conhece.
Mas Jesus disse, mas vós o conheceis, porque ele estará em vós, ele estará convosco porque ele habita convosco e estará em vós. Há uma outra tradução mais antiga que diz, ele habita convosco e estará sobre vós. De qualquer das maneiras. Então olhe para mim, no momento em que você deu a sua vida a Jesus, o Espírito Santo veio habitar em si. Entendeu? É por ele que você creu em Jesus. Foi o Espírito Santo que o convenceu do pecado, da justiça e do juízo, entende? Então o Espírito Santo veio habitar em si. Mas quando você é cheio ou batizado com o Espírito Santo vem sobre si. São duas manifestações diferentes. Uma é para você nascer de novo e outra é para o revestir do poder. Jesus referiu-se a isso quando falou, por exemplo, quando ele disse da mulher samaritana, ele falou de uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, ok? E a Bíblia compara muitas vezes a água com o Espírito Santo. E em outro lado, Jesus disse, quem tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. Então veja, a fonte vem fazer-se em si para a vida eterna. É algo para si, para seu benefício. Mas os rios de água viva brotam de si para alcançar outros. É o que acontece quando você é cheio do Espírito Santo. E foi o que aconteceu em Atos no capítulo 2. Pedro pregou o Evangelho e 3.000 pessoas nasceram de novo. Eu gosto sempre de comparar aqui os termos, porque nada na Bíblia é por acaso. Na primeira Páscoa no Egito, 50 dias depois da Páscoa, a lei é dada no Monte Sinai e 3.000 pessoas morrem. Os idólatras morreram. Na Páscoa da Nova Aliança, 50 dias depois da Páscoa, o Espírito Santo desce e 3.000 passam da morte para a vida. 3.000 nascem de novo. Glória a Deus por esta nova aliança. Amém? Atos, veja aí, Atos capítulo 1, versículo 4, umas páginas à frente. Atos capítulo 1, versículo 4, diz, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, a promessa do Pai é o que está em Joel, irmãos. E será que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos velhos sonharão sonhos, os vossos jovens terão visões, e sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito e profetizarão. Versículo 5, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Depois, versículo 8, Jesus disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Este é o propósito de ser cheio do Espírito Santo, ser testemunha. Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Olhe para mim, lembram-se de Pedro? Antes de ser batizado com o Espírito Santo, ele nega que é testemunha de Jesus Cristo. Mas depois de ser cheio do Espírito Santo, ele declara ao mundo que ele é testemunha da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Glória a Deus. Veja comigo Atos capítulo 2, versículo 32. São palavras de Pedro. Na sua pregação ele diz, Deus ressuscitou a este Jesus de que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Uau! Irmãos, como receber o batismo no Espírito Santo ou como ser cheio do Espírito Santo? Algumas arestas precisamos de limar. Em primeiro lugar, precisamos compreender que o Espírito Santo já foi dado. O Espírito Santo Deus já deu. Não é algo que Ele vai dar se você pedir como deve ser. Ele já deu.
O Espírito Santo já está aqui na terra. Agora, desde o dia de Pentecostes, que ele entrou na igreja, digamos assim, para moldar a igreja, para fazer crescer a igreja, para alimentar a igreja e para transformar cada um na imagem de Jesus Cristo. Tudo o que você precisa fazer é crer que o Espírito Santo já foi dado e, pela fé, receber. Não precisa implorar a ver se vai funcionar ou não. É pela fé. E para ser cheio do Espírito Santo, a Bíblia também diz como deve fazer. Deve adorar, salmodiar com o seu espírito. Orar no Espírito. Orar em línguas. Ora em línguas. Você já viu, às vezes as pessoas perguntam assim, pastor, está a ver, eu não sei muito bem orar. Como é que eu faço? Eu não tenho tanta coisa para dizer. E às vezes eu penso, orar 1 hora. 1 hora? O que é que eu vou dizer numa hora? Mano, ora em línguas, você tem repertório para orar a noite toda e a vida toda e não lhe faltam as palavras. Porquê? Porque não vêm da sua mente. São palavras que o Espírito Santo administra ao seu espírito e que saem pela sua boca. Ele dá as palavras, mas você fala. É uma linguagem sobrenatural. Já lá vamos ver isso. Veja aí, Atos capítulo 2, versículo 30. Desculpa, enganei-me. Atos capítulo 8. O Espírito Santo é para os crentes. Sim ou não? Eu bem tinha a minha razão aqui agora, mas eu vou ler para vocês. Atos capítulo 2, versículo 38. Ouça só, diz assim: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então o Espírito Santo é para todo aquele que crê, para todo aquele que já se arrependeu. E aqui, às vezes as pessoas usam esta sequência da resposta de Pedro para estabelecer uma doutrina. Não há doutrina nisto, porque não é estabelecido aqui um padrão do género, só pode ser batizado no Espírito Santo quem primeiro é batizado nas águas. Não, isto não é um padrão e nós já vamos ver que não é. Só que naquele tempo não se usava fazer a oração para receber Jesus. Eles não faziam isso. A demonstração pública da fé era a pessoa ser batizada. Entendeu? É isso que Pedro está a dizer. Então o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo é para todo aquele que crê. Quantos creem aqui? Então é para si também. Diga, é para mim também. E agora sim, Atos capítulo 8, versículo 14. Então, saúde. O batismo no Espírito Santo pode vir sobre a pessoa com imposição de mãos ou por ação direta. Entendeu? Eu conheço um caso que, olha, até é a mãe de um moço que foi ao Ídolos. Teve um moço lá nos Ídolos que eu conheço, sou amigo. Foi eu que ganhei, quer dizer, levei o pai dele a Jesus, lá à igreja. A Jesus, não, à igreja. E é o Nato. E eu ia ao sábado para a casa dele, vemos televisão. Casa dele, do pai. E a Nanda é a mãe desse miúdo. É um miúdo de barba, cabelo curto. E é o Seagal, mas não sei. O Seagal ficou Seagal, mas não sei o nome dele. Ele é muito engraçado. E então a mãe, na igreja, na mesma igreja onde eu andava, no início, ela disse assim a Jesus: Senhor, a Jesus, eu faço anos hoje, tu podias me dar uma prenda, batiza-me com o Espírito Santo. Não havia reunião naquele dia, ninguém orou por ela, ninguém pôs as mãos nela. E sabe o que aconteceu?
No dia seguinte, pela manhã, ela acorda com o barulho das suas próprias palavras orar em línguas. Glória a Deus. Está a ver? Então, mas também é bíblico ministrar o batismo no Espírito Santo com imposição de mãos. É isso que nós vamos ver aqui. Atos 8, 14. Diz: e os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Está a ver? Aqui não refere, embora refira uma certa situação que acontece após isto, que dá a entender perfeitamente que se via que as pessoas haviam recebido o Espírito Santo. Não era uma coisa assim que ficava no anonimato. Sempre que as pessoas eram batizadas no Espírito Santo, elas falavam em línguas. Esta é a evidência do batismo no Espírito Santo. Na Bíblia, você sempre vê isso. Nunca vê alguém, ou que refira a alguém que foi batizado no Espírito Santo e não aconteceu nada, ficou calado. Agora, pode acontecer a pessoa receber e naquele exato momento não falar em línguas, mas já aconteceu. Há algum tempo logo após, a pessoa vai a caminho de casa, por exemplo, conheço um caso assim, que a pessoa ia a caminho da escola, no dia seguinte, e começou a orar em línguas. Na verdade já lá estava, mas por alguma razão qualquer, às vezes as pessoas acham que o Espírito Santo vai abrir a sua boca, ficam ali à espera. O Espírito Santo não vai abrir a sua boca. Você imagina que sabe uma língua estrangeira, certo? Ok, você chega ao momento, você fala. E a sua mente tem o conhecimento, certo? E você fala de acordo com o conhecimento que possui. Ora, orar em línguas é a mesma coisa, só que não é a sua mente que está no comando da situação, mas o seu espírito. E você fala e as palavras saem. Ok? Veja, Atos 19, versículo 6, é um exemplo diferente. Aliás, diferente, mas igualmente por imposição de mãos. Atos 19, versículo 6 diz assim: e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. E eram ao todo 12 varões. Então é bíblico ministrar o batismo no Espírito Santo com imposição de mãos. E agora veja Atos capítulo 10, versículo 44. É interessante ver aqui esta particularidade, que é bíblico ministrar o batismo no Espírito Santo com imposição de mãos, mas a Bíblia não sugere ministrar o enchimento do Espírito Santo com imposição de mãos. Entende o que eu quero dizer? A primeira experiência é bíblico, a primeira vez que o Espírito Santo vem sobre a pessoa, é bíblico impor as mãos. Mas depois que ele já veio, a responsabilidade de se manter cheio do Espírito Santo não recai sobre alguém que impõe as mãos sobre si, entende? Ainda ninguém pôs a mão, põe a mão aqui para eu ser cheio. É uma ação sua. Já não depende mais ninguém ministrar a si, é uma ação sua. E a Bíblia diz o que deve fazer para se manter cheio do Espírito Santo. Não é só salmodiar ao Senhor, é, por exemplo, sujeitai-vos uns aos outros. Dando sempre graças a Deus em tudo. É outro requisito para se manter cheio do Espírito Santo. E podíamos pegar nisso e seguir por aí adiante, com situações equiparadas. Não murmureis. Mantenha-se cheio do Espírito Santo. Desvie-se dessas coisas. Atos 10, 44. Este sim é um aspecto diferente. Diz assim: dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra.
Uau! Eles nem sequer tinham sido ainda sequer batizados. Mas no coração eles creram na palavra que eles ouviram. E quando eles creram, o Espírito Santo veio sobre eles. E diz assim: e os fiéis que eram da circuncisão, que eram judeus, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Nem judeus eram. E porquê é que eles viram que o dom do Espírito Santo veio sobre eles? Leia comigo: porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Uau! Glória a Deus! Então, falar em línguas é sempre o resultado de ser cheio do Espírito Santo. Sim? Agora, veja aí Atos 2. Vamos ver o que aconteceu naquele dia. Atos 2, versículo 4. Aliás, até podemos ler desde o versículo 1, porque este texto é interessante. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, diga de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Olhe para mim, não era um vento veemente e impetuoso, que abriu as janelas, uma grande ventania. Não, era só o som. Estava tudo direitinho. A luz da vela nem sequer abanou. Era só o som de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa em que estavam reunidos. E diz: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Não eram línguas de fogo, não estava a arder aquilo, mas era como se fosse, era uma luz, entendeu? Uma luz oblíqua, qualquer coisa por cima da cabeça das pessoas, de todos os que estavam ali. E diz: e todos foram cheios do Espírito Santo. Como é que sabem? Diz: começaram a falar em outras línguas. Diga comigo: conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, quem é que falou? Eles falaram. Vamos ler outra vez. Vocês não leram bem. Diz: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Quem é que começou a falar em outras línguas? Eles, todos os que ali estavam. E agora diz: conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então você fala, meu Espírito Santo é que dá as palavras. Está a entender? Mas não é você que escolhe as palavras. A sua mente, a sua cabeça. Você sabe que fizeram... há um movimento que nega. Portanto, aliás, negam a operação de todos os dons do Espírito Santo. Diz que isso era só para aquele tempo. Okay? Agora o Espírito Santo está reformado. E quando o último apóstolo morreu, o Espírito Santo entrou na reforma e não fez mais nada. Entendeu? Estupidez, não tem outro nome. Deus abençoe esses corações maravilhosos e aquelas cabeças estúpidas. Mesmo. Então eles fizeram, está a ver estes sensores que põem no cérebro e tudo para, enfim, fazer exames, etc. E quando a pessoa fala com o normal, neste caso foi nos Estados Unidos, a pessoa falava inglês, aparecia lá num scanner, num monitor, a área do cérebro que estava no comando daquela ação. Então mudava de cor aquela área. Vocês já viram isso na televisão de alguma... Ok. Mudava de cor aquela área porque a função estava ali. Mas quando a pessoa começa a orar em línguas, de repente desapareceu tudo. E começava a falar em inglês, aquela área do cérebro, não é? Os sensores mostravam que mudava de cor, portanto havia atividade ali. E a pessoa voltava a orar em línguas e aquilo desaparecia. Então o que é que eles disseram? Orar em línguas não é nenhuma forma de linguagem. Porquê? Então não se está a ver? O cérebro, se fosse uma linguagem, o cérebro continuaria em operação a mesma área e desaparece a operação. Por isso é que eu digo corações maravilhosos e cabeças estúpidas. Porquê? Porque quando você ora em línguas, não é o seu entendimento que ora, é o seu espírito.
E só vem confirmar a palavra de Deus. Queriam desacreditá-la e só acabaram por confirmá-la. Aleluia. Glória a Deus. Quer ver? Veja aí 1 Coríntios 14. Isso até saiu no Facebook e tudo, com uma reportagem muito bem feita. Cristãos a fazer isso. 1 Coríntios 14, versículo 2. Penso. Porque o que fala língua estranha é estranha sempre a quem fala. Se não for estranha a quem fala, então não é orar em línguas. Se você sabe inglês, por exemplo, eu posso orar em espanhol, não é uma língua estranha para mim, mas quando eu oro em línguas, é uma língua estranha, porque eu não entendo o que eu falo, porque não é a minha cabeça que está no comando, entendeu? Quando eu falo espanhol, a minha mente está no comando daquilo que eu digo. E se eu me engano, até corrijo. Mas quando eu oro em línguas, eu nem sei se eu me enganei. Não tem engano, porque é o Espírito Santo que lhe dá as palavras. No início, a sua cabeça fica um bocado à toa. O que é isto? Mas depois que você vai andando e vai praticando, vai se habituando a isto, você pode estar a orar em línguas e a fazer uma coisa qualquer. Pode estar a orar em línguas e a sua mente está a pensar noutra coisa qualquer. Porquê? A mente está solta, está ali à espera. Uau! Se eu orar, o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende e em espírito fala. Em espírito fala. Não é com a mente que ele fala, é com o espírito que ele fala. E fala mistérios. Porque é um mistério? Porque não está revelado. Persiste o mistério para a mente humana. Por isso é que é uma língua estranha, por isso é que não fala aos homens, porque ninguém o entende, é um mistério. Mas a Bíblia diz que você pode orar para ter a interpretação daquilo que está a dizer. E há um dom do Espírito Santo que é a interpretação de línguas. Vocês já me viram operar nesse dom aqui algumas vezes, não é sempre, a gente não carrega no botão e vai disto. Não é? Mas quando o Espírito assim faz, é um dom do Espírito Santo. Porquê é que ele faz isso, pastor? Não sei. Tomem nota na sua lista para quando chegar ao céu você pergunta. Versículo 4. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo. A ver, o dom de edificação pessoal. Versículo 13. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que possa interpretar. Está a ver? Você pode pedir a Deus a interpretação da sua oração em línguas. E muitas vezes a interpretação é a orientação que você precisa para a sua vida. Você está a pedir a Deus orientação sobre uma determinada área e começa a orar em línguas e muitas vezes a resposta daquilo que você deve fazer está o Espírito Santo a dizer ao seu espírito e você está a falar a resposta. Por isso é que é bom, Senhor, dá-me a interpretação daquilo que eu vou orar em línguas. E Deus dá. Não é tradução, é interpretação. E você pode falar as línguas dos homens ou as línguas dos anjos. 1 Coríntios capítulo 13 diz isso. Em Atos, no capítulo 2, eles oraram, falaram as línguas dos homens. Diz que estavam lá povos de diversas nações ali à volta. E entendiam o que eles estavam a falar. E ficaram admirados, porque perceberam que aqueles homens não eram oriundos das suas nações. E perguntaram como é que eles sabem estas línguas todas. De facto, eles não sabiam. Foi o Espírito Santo que deu as línguas, certo? Ok. Versículo 14. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora. Quem é que ora? O seu espírito. Não é a sua cabeça.
Veja, o homem é um espírito, tem uma alma e vive dentro de um corpo. O seu homem interior, o seu espírito, tem uma voz, assim como o seu homem exterior tem uma voz para se expressar. O seu espírito também tem uma voz. Então é o seu espírito que ora. O meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Porque o assunto não está com o meu entendimento. Ele não entende o que eu estou a falar. E agora diz que farei, pois. Olha, orarei com o espírito e também orarei com o entendimento. E até diz, cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Irmãos, orar em línguas é das coisas mais importantes que nós como cristãos podemos ter. Por isso é que nos foi dado. Para alguma coisa foi, entende? Deus não disse, vou fazer isto aqui só para ser engraçado. Se você orar em línguas, você está a orar uma oração inspirada pelo Espírito Santo. Por isso é que vocês às vezes ouvem-me aqui dizer, vamos orar em línguas, e eu digo assim, Senhor, pela fé eu oro no Espírito, confiando que o Espírito Santo me dá as palavras certas para orar por este assunto. E oro. É uma ação de fé. Eu acredito, se eu estou a orar pela salvação dos meus familiares, eu não vou ficar a pensar que ao orar em línguas depois, que estou a orar pelo cão da vizinha que partiu uma pata. Obviamente que o Espírito Santo, que está no assunto, me vai orientar para eu orar por aquele assunto que eu orei com o meu entendimento. Amém? E como é o Espírito Santo que nos dá as palavras certas, então você está a fazer a oração perfeita. Para terminar, veja aí Romanos 8, versículo 26, umas páginas atrás. Glória a Deus pelo batismo no Espírito Santo. Glória a Deus pelo enchimento do Espírito Santo. Transforma a nossa vida completamente. Por isso é que nós precisamos chegar-nos a Deus, irmãos. Adorar a Deus com o nosso espírito. Entendeu? Porque a lufa-lufa do dia a dia, as lutas, as ofensas, o diz que disse, ouvir lixo, falar lixo, ok? É como se tirasse o pino e a água vai baixando. Mas olha, ouça bem. É fácil olhar para uma pessoa e perceber se ela está cheia do Espírito Santo ou se já esteve no passado e agora está nas lonas. Pela forma como a pessoa fala, pelo comportamento que a pessoa tem, por aquilo que a pessoa ouve e que já não consegue ouvir, sem se ofender. Porquê? Está vazio. A pessoa cheia do Espírito Santo é outra pessoa. A pessoa cheia do Espírito Santo não recua por qualquer circunstância, por qualquer coisinha que lhe disseram ou lhe fizeram. Ela permanece na palavra, permanece no amor. Porquê? Está cheia do Espírito Santo. Mas quando estamos vazios, qualquer coisinha é problema. Você veja, você está bem alimentado. Vai ao ginásio ali como o Danilo. Você está aí, ok, os músculos todos bem tonificados, ok? Pronto, você corre, é capaz de correr não sei quantos quilómetros. Agora imagine, depois disto, você está aí todo em forma, você fica um mês só a comer uma fruta, uma sopa de vez em quando, teve um dia que nem comeu nada, bebeu um copo de água, depois mantém este regime. Ao final de um mês, você acha que pode ter o mesmo comportamento que tinha um mês antes? Nem pense nisso. Agora, tudo o que antes era leve, agora é pesado. Antes você corria para aí 20 km sem parar. Agora corre talvez poucos metros e não consegue ir mais. Porquê? Antes estava cheio de força, agora não. Então faz toda a diferença. Está cheio do Espírito Santo. Romanos 8, 26.
diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda às nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olhe para mim. Gemidos inexprimíveis. Não está a dizer que você vai ficar a orar e de repente vai começar... Isso não é o Espírito interceder por si, hein? Isso é você gemer. O Espírito estava a orar por mim com gemidos inexprimíveis. Ouça. Vamos andar na palavra. O que é um gemido inexprimível? É um som inexplicável que não se consegue exprimir. Sim ou não? É o que a Bíblia disse antes. O meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Aquilo que eu falo, os sons que saem da minha boca são inexprimíveis para mim, incompreensíveis. Não tem como explicar, é um mistério. É assim que o Espírito Santo intercede por nós, ou por nosso intermédio. Glória a Deus. Então quer dizer que podemos pedir como convém, mas quando oramos em línguas, estamos a fazer a oração perfeita. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. E vamos adorar a Deus por uns instantes. Vamos praticar nos minutos. Aleluia. Espírito, Espírito.